aí, pessoal, tudo certo? Tudo certo, Patrick? Tudo bem? E com vocês e com você, Leti, como estão as coisas? Tudo certo. Então, estamos iniciando mais um episódio do Podcast, né? O podcast da inteligência de mercado, da inventividade, da inovação, o podcast da Intelimerc. E qual vai ser o assunto de hoje? Como diria o professor Tibúrcio, eu acho que é esse o nome, do Castelo rá né? Senta que lá vem a história. Ah, me fez lembrar minha infância agora, hein? Você assistia a Castelo rá? Sim, claro, claro. Eu sou um pouco mais velho que o senhor, né? Eu já era aí um pré-adolescente, eu acho. Mas foi um dos grandes programas da história da televisão brasileira, né? Então, senta que lá vem a história, né? Professor Tiburcio, Marcelo Taz, né? Senhor. E, enfim, eu não sei se você, caro senhor Patrick Nofel, ou os nossos ouvintes, assistiram uma série que está passando no Netflix chamada Os Craques do Campeonato Saudita. Como eu gosto bastante de série de esportes, de esportistas, enfim, eu acho elas interessantes, eu assisti a essa série, né? Ela é basicamente um documentário barra propaganda, né, do governo saudita, mostrando os craques, né? Como é que tá a vida dos craques que eles contrataram, foram contratados pelo futebol saudita, né? Principalmente, né? Três personagens que são destaque nessa série: o Cristiano Ronaldo, o Karim Benzema e, e aquele outro cara, aquele ex-jogador de futebol. Eu não me lembro o nome, não sei nem por que que ele tá na série, porque ele não joga mais futebol, inclusive, é ex-jogador. E jogador? Aquele cara que deixou de jogar futebol há muito tempo e que joga pôquer, eu acho, hoje em dia. Você tá falando de quem? Do Neymar? E é esse mesmo, é esse mesmo. Mas ele acabou de voltar pro Santos agora. Bem, vamos ver que esporte ele vai praticar lá. Realmente faz tempo que ele não joga, né? Mas enfim, Acho que vai ser vamos ver. cartas, né? Ele vai Cartas, jogar canastra e pôquer, né, no Santos, né? na praia. Vai ficar na praia. É, isso aí. Mas então esse senhor, né, que acabamos de citar, também é um dos personagens, né, dessa série, é um dos destaques. Só que ele é o único que não aparece jogando, né? Porque ele se machucou num jogo da seleção e depois ele fica lá assim fazendo quase como relações públicas do time dele, né? Agora, o que me chamou a atenção e já havia me chamado a atenção em outros jogos, assim, de outros campeonatos de futebol, é que no caso do campeonato saudita, todos os jogadores usavam uma espécie de camiseta regata cortada pela metade. Aí eu olhei para aquilo de, pô, mas por que que serve esse troço? Eu pensei, será que é uma roupa funcional, alguma coisa para manter a postura, né? Aí eu fui pesquisar, eu vi que todas elas são de uma mesma marca, né? Uma empresa chamada Catapult, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre ela. E eu fui pesquisar e descobri que não era nada disso. Então, essa roupa peculiar, ela serve, na verdade, para coletar os dados do jogador. Todos os tipos de dados, assim, né? De quanto ele corre, por aí vai. Questão fisiológica, batimento cardíaco, entre outras coisas. Então, tá aí a história e daí veio a ideia do podcast de hoje. Muito bom, muito bom. Então a gente vai falar hoje como alguns esportes, aqueles, principalmente aqueles de alto rendimento, estão usando dados. Exatamente, isso mesmo. Então, agora que está começando o podcast. Muito bem. Então vamos entender um pouco aqui sobre o universo da análise de dados em esportes como futebol e basquete. Um campo que está transformando completamente a forma como nós, telespectadores, entendemos e vivenciamos esses esportes. Isso aí, o futebol, bem como os outros esportes, eles geralmente, assim, até alguns anos atrás, sempre foram conduzidos pela intuição, pela experiência dos técnicos, né?
mas agora também eles incorporaram a ciência de dados, né? E isso até não é algo tão recente, porque eu lembro de um amigo meu que fez MBA em futebol. Olha só que coisa interessante, MBA em futebol na Universidade de Liverpool. Isso acho que faz mais de 10 anos. E naquela época ele já falava de empresas que vendiam serviços de análise de dados para a Premier League. Bem, como em qualquer mercado, existem níveis de maturidades diferentes. Então, tem mercados que vão estar mais avançados, como por exemplo, enquanto a Inglaterra já estava ali usando softwares de análise preditiva, a gente tinha aqui muito da intuição, da prancheta, né? De Uhum. técnicos como, por exemplo, o Joel Santana. Mas Grande enfim, Joel Santana, né? o Esse era melhor, intuição pura, né? por até o inglês dele era intuição. Mas, mas enfim, voltando ao tema principal, né, para começo de conversa, vamos definir o que é análise de jogo. Essencialmente, ele é um processo de exame minucioso de cada ação durante a partida, Uhum. seja da própria equipe, do time adversário, de um time ou de um atleta de forma individual, através do quê? Da coleta e seleção de dados sobre os eventos em cada fase do jogo. E aí isso permite com que se extraiam, né, informações cruciais ali de cada momento. E o legal é que eles analisam isso, eles coletam esses dados, essas informações, de maneira quantitativa, né, que vai se concentrar, obviamente, nos dados numéricos, estatísticos, e também a questão qualitativa, onde eles analisam, fazem uma análise técnica, tática, que ambas são necessárias, né, para compreender o funcionamento do esporte, do atleta, do jogo, do time e por aí vai. Então, assim como a gente já falou em pesquisa de mercado, né, aqui nesse caso também há métodos quantitativos e qualitativos de coleta e de análise. Exatamente, né? Imagino, por exemplo, que a análise quantitativa ela vai fornecer ali dados estatísticos, como número de passes, posse de bola, finalizações e por aí vai. E E esses várias outras números, né? coisas. Muitas coisas. E Uhum. esses números são essenciais, mas não explicam muitas vezes o porquê das situações. São dados ali, praticamente dados frios, né? São dados. Já uma análise qualitativa, ela permite um estudo profundo das fases do jogo, Uhum. né? Táticas utilizadas, comportamento dos jogadores, da equipe, tanto em momentos ali com posse de bola, como sem a bola, brigando por ela, né? Entre outras coisas ali. E aí um outro esporte que acho que tem mais tradição, inclusive tem mais expertise nessa questão de análise de dados é o basquete, principalmente o basquete americano, né? A NBA, onde essa análise de dados, essa análise estatística, né, é levada num nível muito mais avançado. Então, cada partida para eles é uma mina de ouro, né? Ou melhor, de dados, né? Com estatísticas muito detalhadas sobre cada jogador, cada jogada. Inclusive, daí eles transformam isso para ajudar no fortalecimento da marca da NBA, né? Porque a cada jogo tem lá um jogador que pode bater o recorde, né? E eles medem absolutamente tudo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas então, acho que foi no ano retrasado, né? O LeBron bateu o recorde de pontos, né? Essa geração, inclusive, os caras estão batendo recorde atrás de recorde. Então, o LeBron é o maior pontuador da história. O Steph Curry bateu a marca do Ray Allen de cestas de 3 pontos, né? Uma marca considerada quase impossível de bater. O Steph Curry bateu. Não só o Steph Curry, como o James Harden também bateu o Ray Allen né, em cestas de 3 pontos. Então eles transformam isso em comunicação, eles transformam isso em marketing, eles tornam o jogo mais interessante, porque eles vão dizer assim, ó, olha aqui, ó, tá para ser batido mais um recorde, tá? E isso só acontece porque eles realmente
tratam os dados, há muitos anos já, eles tratam os dados como algo importante para o esporte, importante para a organização, para a NBA, né? Não, eles usam dados para tomar qualquer tipo de decisão ali, né? E a NBA, bem, NBA é sensacional. Eu Uhum. particularmente gosto muito, inclusive sou torcedor do Celtics, que é o atual campeão, está defendendo o título esse ano, mas ela é sensacional, tanto nesse sentido esportivo, quanto na coleta e análise de dados. Não, e Eu isso, sou, me desculpa eu interromper, você pode falou falar. torcedor do Celtics. Eu na NBA, eu sou assim, eu não sofro na NBA, porque eu gosto de vários times, né? Então eu gosto do Celtics, gosto do Clippers, gosto do Denver, gosto do Brooklyn Nets, gosto do New York Knicks, né? E assim vai indo, assim, então são poucos os times que eu não gosto na NBA, tá? Então eu basicamente só ganho na NBA. Você gosta de quem está ganhando ali, de quem está jogando bem no momento. Não, mas É, eu falo que eu torço pro Celtic, mas a gente acaba gostando de um monte de time, né? E muitas vezes tem aquele jogador que também é legal, é incrível, e você acaba torcendo por ele, pelo sim. time dele, para ele jogar bem, enfim. Aham. Mas olha só que interessante, né? Escutem isso, que bacana. Eles coletam dados há muitos anos. Por exemplo, pontos por jogador e por equipe, rebotes ofensivos, defensivos por jogador, assistência da mesma forma por jogador, por equipe, por aí vai. Uhum. Roubos de bola, tocos ou bloqueios, né? Tem lá, eles contam os tocos e bloqueios, os turnovers, que é a total de vezes que um jogador perde a posse de bola, né? Também é muito importante, aquilo vai sendo contado durante a partida, até aparece no placar quantos turnovers já Uhum. ocorreram. Arremessos de 2 pontos, arremessos de 3 pontos, lances livres, todos com porcentagens de convertidos. Então, é muita estatística. É, São muitos dados, né? e além disso, eles têm outras métricas que são mais avançadas, né? Por exemplo, tem lá plus minus, né? Mais menos, né? Que mede o impacto de um jogador na diferença de pontuação da equipe quando ele está em quadra. Então, qual que é o impacto do cara no, né, na pontuação, no placar do jogo. Aí tem lá o win shares, né, que é o número de vitórias que um jogador contribuiu para a sua equipe. Isso é sensacional. Esses caras estão basicamente, por exemplo, o win share, tá? Eles estão quase que medindo o ROI do jogador, né? O Return on Investment, né? O retorno do investimento, que é uma métrica de marketing, de negócio, assim. Os caras contrataram o cara e querem saber quanto que o cara é responsável, o percentual dele, né? Pela vitória. Isso é sensacional, né? Aí eles também medem o True Shooting Percentage, né? Que calcula a eficiência de arremesso do cara, né? Tanto de 2 quanto de 3 pontos, né? O Player Efficiency Rating, né? Que avalia a eficiência geral do jogador, combinando assim, né, o quão eficiente ele é, sabe? Dá para ver aqui que os caras realmente criaram métricas muito mais robustas, muito mais avançadas, que obviamente tem como base essas mais fáceis de a gente entender, como ponto, rebote, assistência, toco, roubo de bola e por aí vai, né? Eles avaliam também o tempo de posse de bola de cada jogador, taxa de rebote, por aí vai. Então, realmente a NBA é um caso, é um case né, de ciência de dados e de como eles utilizam isso para várias coisas, não só do esporte, mas também do negócio, né? É muito legal. Tanto é que tem aquele site, dentro do site deles tem lá NBA Stats, né? Você consegue Uhum, ver as estatísticas. Inclusive, a gente trouxe aqui algumas curiosidades. No momento que esse episódio foi gravado, por exemplo, a gente tinha aqui média de pontos por jogo. Então tem o Shai Gilgeous Alexander, 32,1. O Giannis Antetokounmpo, não é novidade, ele
está sempre como um dos melhores pontuadores, 31,7, e o Nikola Jokic, né, que vai aparecer várias vezes aqui, porque ele é um jogador que contribui muito individualmente para o time dele, com 30 pontos. Média de rebotes por jogo, então nós temos aqui o Domantas Sabonis, 14,6, ele utiliza bem a altura dele, né? O Karl Anthony Towns, com 13,8, e novamente o Nikola, né, com 13,1. Média de assistências, o Trae Young, também é uma pessoa que é um jogador que sempre está nessa estatística de assistência, 11,4. Novamente o Nikola, ele vai aparecer muito aqui, né? O Nikola, por isso que ele é o sério candidato a a MVP, né? né? E talvez ele só não ganhe porque eles, assim, se ele ganhar agora, ele vai chegar, eu acho, a 4 MVPs, e aí ele se aproxima lá, assim, lá no topo, assim, da história da A NBA, história da assim, NBA. e tá uma briga agora, né? Porque por exemplo, esses jogadores que você colocou, que você falou aqui de média de pontos por jogo, né? Então, o Shai Gilgeous-Alexander, ele é canadense. O Giannis Antetokounmpo É é grego. grego. E o Nikola Jokic é sérvio, então não Então, tem mais americano, né? Ah. Média de rebotes, o cara que tá melhor aqui é o Domantas Sabonis, que é lituano, né? E aí vai. Então, né, tem aí, depois você vai falar, um dos grandes destaques agora da liga, o Victor Wembanyama é francês, então os americanos estão um pouco, né, ressentidos com o destaque dos estrangeiros, né? Mas vai lá, Não. continua, por favor. Agora faz sentido quando eles falam que o campeão da NBA é o campeão mundial, né? Pois é, boa, exatamente. Agora talvez comece a fazer Comece a sentido, fazer né? mais sentido, porque são jogadores. É, Antigamente tinha aquele histórico de trazer os jogadores pelo draft, né? Os universitários ainda tem muito, né? A gente não pode tem, dizer que tem. sim, Mas ainda é os que estão principal. na frente aqui são quase todos estrangeiros, né? Por exemplo, bloqueios otocos. Tem lá o Embanyama, que é francês, né, com 3,9, o Walker Kessler, né, com 2,4, e o Anthony Davis, com 2,1. Então, esses são alguns. Tem mais dados aí, né, João? Tem mais coisas aí que são Por trazidas. exemplo, algo assim que eu acho legal quando acontece roubo de bola, né? Então, o Dyson Daniels, do Atlanta, que é colega do Trae Young, tem 3,1. O Shai Gilgeous-Alexander, né, do Oklahoma City Thunder, tem 2,1. Aí é legal, pode parecer que a gente está falando isso só porque a gente gosta de basquete, mas com esses dados que a gente está dizendo aqui, a gente consegue fazer um monte de análises. A gente já começa a pensar assim, pá, mas o Shea e o Nicola, né, não é à toa que eles são candidatos a MVP, tem que ser um dos dois, porque as médias deles em vários fundamentos são extremamente interessantes, né? Aí, por exemplo, cestas dentro do garrafão, né? São cestas de 2 pontos, né? O percentual de acerto, né? O Walker Kessler, do Utah Jazz, que está lá embaixo na tabela, mas o cara faz bastante, tem 73,3% de aproveitamento. O Jarrett Allen, do Cleveland, que está em primeiro lugar na Conferência Leste, né? Mais de 70%. Jalen Duren, do Detroit, que é um time que está se recuperando, 69 alguma coisa. Aí o total, olha, eles contabilizam não só o percentual, mas agora o total de pontos, de cestas de 3 pontos na temporada até agora, quando a gente escreveu esse roteiro, quando a gente fez a pesquisa, tá? Porque o basquete se transformou, a NBA se transformou muito, principalmente depois do Curry, né? Arremessando de 3 pontos. Então hoje todo mundo arremessa de 3 pontos, mesmo os pivôs. Antes o pivô não arremessava nunca, né? Agora todo mundo arremessa.
Então eles criaram mais essa métrica, estão contabilizando o total, assim, né? E colocando isso como algo importante. Então tem o Anthony Edwards do Minnesota, né? De 189 pontos até agora, de três. Esse cara tem mão boa para 3 pontos. Sim, sim, esse cara é um dos grandes craques da liga, né? O Malik Beasley do Detroit, 171, e o Tyler Hero, né? Que também jogando no Miami. Tá jogando muito, 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 171. Aí a média de acertos, né, de 3 pontos. O Luke Kennard, do Memphis, 49%. Olha só, o Sabonis que é pivô, tá até agora, né? Daqui a pouco todo mundo vai ser ultrapassado pelo Curry de novo, né? Mas o Sabonis está em segundo lugar na Ou média de pelo acertos de Harden, né? 3 pontos. Harden também é bom. É, 48,1. E logo em seguida o Nikola Jokic, 47,4% de acerto de cestas de 3 pontos. E a gente está falando do Sabonis, que tem 2,8 metros, e do Jokic, que tem 2,11 metros, desculpem. É um negócio inacreditável, assim, sabe? Acho que a bola na mão desses caras é tipo uma bolinha de tênis na minha mão. Não sei como é que os caras conseguem arremessar de 3 pontos, né? É muito bom. Muito bom. É. Não, mas E tem uma. realmente, aqui a gente já começa a ver, a gente já está chegando ali, a gente já passou praticamente mais ou menos já chegando na metade da temporada, já fizeram muitos jogos, né? Enfim, e o Jokic, forte candidato a MVP, né? Não é possível, né? Não, Não é possível. com esses números aqui, se esses números se Né? confirmarem até o final da temporada, né? Mas enfim. E aí tem uma outra métrica que eles criaram, que eu acho talvez a mais legal de todas, que seria lá os pontos fantasy, né? Aham. Que acho que é muito legal, que isso mostra realmente assim uma análise de dados bem mais sofisticada do que existe no futebol, do que existe nos outros esportes, né? Então, só para explicar para eventualmente algum ouvinte que não sabe o que é isso, é uma métrica que só é possível pelo fato de eles terem coletado tantos dados assim. É uma métrica usada para medir o desempenho de um jogador com base no sistema de pontuação da liga, tá? Então esse número ele representa a média de pontos que um jogador acumula por jogo em um, abre aspas, fantasy game, tá? Considerando diversas estatísticas. Então, o que eles fazem? Eles deram uma pontuação para cada um dos fundamentos, tá? E depois eles fazem uma média. Então, por exemplo, cada ponto marcado vale um ponto fantasy, tá? Cada rebote vale 1,2 pontos. Cada assistência, 1,5. Cada roubo de bola, 3 pontos. Cada toco, 3 pontos. E turnovers, né? Quando o cara perde a bola, ele perde 1 ponto. E aí, com isso, eles fazem uma média, né? Dos pontos fantasy, né, por jogo. E nesse ranking, Nikola Jokic lidera mais uma vez com 65,2. Depois o grego, o Antetokounmpo, né, 57,8, e a grande jovem estrela da liga, o francês Victor Wembanyama, com 54,7. Então, nessa métrica que talvez seja a mais legal, a mais interessante, a mais abrangente de todas, temos 3 estrangeiros novamente aí. Os americanos estão perdendo o jogo deles aí. E essas análises elas são fundamentais para verificar justamente a qualidade do jogo em Uhum. relação a um sistema tático planejado, a execução dos princípios de jogo, o desempenho dos jogadores e assim por diante. No caso do adversário, né, se ele busca a gente pode, por exemplo, buscar informações sobre particularidades e hábitos para planejar a melhor estratégia. Então, por exemplo, a gente vai enfrentar o Jokic. Qual que é, Uhum. né, onde ele se dá bem? Vamos tentar minar para que ele não consiga, né? Qual é o melhor defensor da liga? Então os times eles podem se adaptar ali para estilos diferentes de jogo, né? Aliás, isso é aplicável não só no basquete, mas em qualquer esporte, né? Você pegar informação da concorrência é Sim, fundamental, né? sim.
O Jokic deve ser interessante você fazer uma análise para enfrentar ele, que acho que tem que ser feita uma análise qualitativa, quer dizer para os jogadores assim, apenas façam o seu melhor e rezem, porque não tem muito o que fazer contra esse cara. Cara, mas outra coisa que é interessante da gente falar é a forma que eles coletam os dados, tá? Então, antigamente, ou, claro, como você falou anteriormente, os mercados eles têm maturidades diferentes, né? Então, existe lá, eu citei aquele meu amigo que há, sei lá, mais de 10 anos estava vendo empresa de software analisar dados na Premier League, e aqui o pessoal na pranchetinha, completamente na intuição do técnico, né? Então, uh, existem times, existem equipes, existem esportes que fazem uma coleta de dados de maneira completamente manual, e outros esportes, outras ligas, outras equipes já automatizaram esse processo, né? Então são níveis diferentes, né? Mas eu acho que todo mundo lembra do Bernardinho, né? Que foi talvez, possivelmente o técnico brasileiro mais vencedor da história do vôlei, que ele iniciou isso no esporte brasileiro. Eu acho que todo mundo aqui deve se lembrar que nos jogos da seleção brasileira comandados pelo Bernardinho, você via vários membros da equipe técnica sentados na beira da quadra com o notebook aberto, né? O que os caras estavam fazendo? Os caras estavam lá com o Excel aberto e cada um ia contando, né, o que acontecia no jogo. Então, por exemplo, os pontos de um determinado jogador, quantidade de bloqueio, quantidade tanto da seleção brasileira quanto da seleção adversária, né? Então, e depois eles analisavam tudo isso, faziam de maneira completamente, né, Excel, né? O cara lá olhando o jogo, atualizando a planilha do Excel, depois eles tabulavam tudo aquilo lá, mas isso servia para o Bernardinho analisar, né, a estratégia de jogo que ele montou, a estratégia de jogo que o técnico adversário montou, e municiar os jogadores também, porque uma coisa é aquele técnico, né, que chega no vestiário e vamos lá, né, aquela coisa meio motivacional. Aí entra a palavra coach, bem, né, o técnico e o coach, né? É, e outra coisa era o Bernardinho que chegava assim, sei lá, Giba, ó, nesse jogo você errou 45% a mais do que o jogo anterior, tá? Então a gente tem que melhorar nisso aqui, sei lá, fulano, a gente tem que melhorar o teu bloqueio, porque ó, que você diminuiu 30% em relação ao jogo passado. Aí, sabe, você não precisa ficar convencendo o jogador é inteligente também, ele vai ver aquilo lá, ele vai, pô, eu preciso treinar mais bloqueio, né? E por aí vai. E como eu falei, e agora hoje, então, tem equipes que continuam fazendo essa observação direta, tem equipes que analisam vídeo, tá? Agora a gente vai falar mais sobre a inteligência artificial. Então, uma coisa que a IA já faz há um bom tempo, não essa IA generativa, né, mas a IA tradicional, é analisar vídeo. Então, já existe análise de vídeo de jogador, de time, que a IA diz assim, ó, quantos passes o cara acertou, quanto o cara correu, qual que foi a velocidade média. Então, essas análises de vídeo que antes eram feitas de maneira só com a inteligência humana, né, com o olho assim, e ficar contando o que acontecia, quase como se fosse assim um método de pesquisa que a gente da comunicação conhece, uma análise de conteúdo, né? Agora com IA os caras já conseguem analisar os vídeos, né? E também existem uso de software e de hardware especializado para contabilizar esses dados, que foi o caso né, que a gente vai falar daquela empresa da Catapult, se é esse o nome, né? Se você assiste hoje um jogo, por exemplo, da Superliga, tanto feminina como masculina, Uhum. eles têm lá uma equipe específica para coleta e análise de dados. Eles ficam lá com câmeras, né? As câmeras ficam lá registrando o movimento, tudo, e eles Uhum. ficam enviando essa análise de vídeo em tempo real para o técnico. Olha, a jogadora tal, o jogador tal está com o movimento errado, tem que corrigir o movimento, né? Tem que ir mais para a esquerda, mais para a direita. Então eu imagino que esses vídeos eles sejam essenciais, né? Ali aqueles clipes de 6,
a 7 minutos, com os momentos mais relevantes do time, com os momentos mais relevantes do adversário, enfim. E isso é usado pela equipe técnica para formatar uma tática, né, para Uhum. ajudar no plano de jogo. Então, essa abordagem visual e torna as informações mais impactantes e certamente mais fáceis de serem assimiladas, né? E agora, essa empresa que não está nos patrocinando, mas aceitaríamos tranquilamente o patrocínio dela, que a gente já falou várias vezes, que é a Catapult, né? Que Sim. aparece nessa série da Netflix, todo mundo usando lá a camisetinha. Eles trabalham com vários tipos de esporte, não é só futebol, né? Mas eles têm, na verdade, são hardwares, né? Que que coletam dados biométricos, fisiológicos, enfim, dos atletas, né? E permite que os treinadores otimizem o treinamento, por exemplo, preparador físico. Então, por exemplo, esse colete ele mede frequência cardíaca do cara, acho que deve medir pressão arterial, ele mede a quantidade, quantos quilômetros o cara correu na partida, em qual lugar do campo, sabe? É geolocalizado o negócio. Então mostra, por exemplo, onde que um volante mais se movimentou, se o cara foi mais para a direita, mais para a esquerda, se foi assim, se foi assado. Gera mapa de calor, né? E tudo isso com uma precisão muito maior do que por outras coisas. Então eles oferecem, olha só, eles trabalham com mais de 4.400 atletas, desculpem, 4.400 equipes, tá, de elite em mais de 40 esportes e em 128 países. Então é uma empresa gigante, né? Então eles oferecem soluções de monitoramento de atletas, né? É, fazem também análise de vídeo e tem esses dispositivos de hardware para coletar essas informações. É muito legal mesmo. Uma outra empresa similar é aquela YouCoach. O objetivo da YouCoach é criar treinos mais eficazes. Olha que interessante, né? Uhum, E aí os treinadores podem usar essas informações como passes, posse de bola, finalizações, entre outras, para criar exercícios específicos para determinado jogador. E essa uhum, YouCoach ela ainda oferece diversas opções de exercícios para diferentes idades, diferentes objetivos. E os exercícios são divididos por categorias, né? Então, exercícios de passe, posse de bola, finalização, tal. uhum. Além de estar nessas empresas, elas precisam, acho que como a Catapult também, disponível em diversos idiomas, né? Sim, sim. E isso é legal, né? Por exemplo, isso modifica não só a questão assim técnica do esporte, né? Todas as áreas que são adjacentes, por exemplo, aquele determinado esporte, como a mais óbvia delas, a preparação física, por exemplo, isso modificou, por exemplo, o trabalho do educador físico, do preparador físico, né, desses atletas. Até porque você consegue ter, se você coleta esses dados de um determinado atleta durante muito tempo, utilizando técnicas, enfim, de análise, de ciência de dados, você vai conseguir fazer algumas análises preditivas, você vai conseguir, inclusive, utilizar a IA preditiva para fazer essas análises e dizer o seguinte, ó, esse jogador com essas características, com esse peso, com esse histórico, que está jogando dessa maneira, se esse cara continuar assim, ele vai machucar o joelho, ele tem uma não é que vai, ele tem uma probabilidade de ter sei lá, uma lesão no joelho daqui a 6 meses. Então, quando isso acontece, os caras, opa, né, vamos diminuir, por exemplo, no basquete, né? No basquete que pode tirar e colocar os jogadores à vontade, o cara já diz assim, eles já analisam assim, opa, o cara tá jogando 30 minutos por partida, isso está sendo tempo demais para o joelho do cara. Vamos diminuir para 20 minutos por partida. Né? Que aí eles fazem o cálculo de novo, isso então gera uma probabilidade de ele não se machucar que é considerável. Então, vamos manter os 20 minutos por partida. Não é que nunca é 100%, né? A gente está falando de probabilidade. Mas vejam
como as equipes técnicas conseguem gerenciar melhor os seus times e os seus atletas num outro nível, né? Num outro nível que assim, padrão ainda, o campeonato brasileirão não se... Claro, tem alguns times já fazendo esse tipo de coisa, né? Mas às vezes o time perde o campeonato porque tem muito jogador lesionado, né? A partir do momento que você começa a coletar tantos dados assim, a probabilidade, inclusive, de descobrir essas lesões antes que elas aconteçam, elas se tornam, né, uma ferramenta que pode definir se o time ganha o campeonato ou não. Então, alguns times do Campeonato Brasileiro já começaram a fazer isso e se percebeu que eles conseguiram fazer esse gerenciamento da saúde dos atletas de uma maneira muito melhor e foram os times que chegaram mais inteiros no final do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito, muito longo, muito, muito desgastante. Já os times que não dominam esse conhecimento, essa tecnologia, os caras vão jogando, vão colocando seus melhores jogadores até que chega um ponto, o cara se machuca e aí o time despenca na tabela, né? Então, dito isso, é óbvio que essa análise de dados nos esportes não é um processo estático, né? Então, e que ela deve ser contínua, que ela deve ser. Também não dá para ser, coletei dados num jogo, deixei de coletar em 5. Não. Tem que ser algo realmente contínuo, porque senão a gente vai ter dados que não podem ser utilizados, né? Então, essa acaba sendo uma ferramenta fundamental, né, para que se consiga uma evolução no jogo e no esporte, né? Os esportes e as ligas que estão indo melhor, que estão evoluindo melhor, elas analisam muitos dados. Tanto assim, né, me desculpem, né, a gente já falou mal do Neymar, né? E, cara, se a gente analisar um jogo de Premier League e analisar um jogo de Campeonato Brasileiro, parecem dois esportes diferentes, né? Por quê? Porque a Premier League tem tecnologia, faz análise de dados e o Campeonato Brasileiro ainda está um pouco distante disso aí, infelizmente. Em resumo, utilizar dados é essencial, seja no futebol, no basquete, no vôlei ou em qualquer outro esporte. O uso de dados ele revolucionou e vai continuar revolucionando e transformando o esporte. Desde a análise do desempenho individual, a estratégia da equipe, a capacidade de entender e aplicar dados é essencial para o sucesso. Acredito que isso que a gente falou agora do uso de dados no esporte tem que servir de exemplo para qualquer empresa, para qualquer negócio, que os dados eles podem revolucionar, eles podem trazer muito mais resultado. E não se trata apenas de números, mas de entender o que eles dizem sobre aquele momento. No caso aqui a gente está falando de esporte, então o que os números mostram sobre o esporte e como eles podem ser usados para o desenvolvimento das equipes, dos atletas e afins. Uhum. Senhor Patrick, era isso? Era isso, foi um tema bacana. Hoje a gente falou de algo que a gente gosta, uniu vários mundos aqui, né? Dados e esportes. Foi muito legal. Foi muito legal, sim. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado também. Tudo de bom para vocês. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Abraço.